Existe um carro que nunca passou por uma concessionária brasileira, nunca apareceu num comercial de televisão brasileiro e nunca teve uma única unidade fabricada em solo nacional. E mesmo assim, se você perguntar para qualquer argentino, colombiano ou venezuelano com mais de 55 anos, esse carro vai entrar na conversa em menos de 5 minutos. Ele se chama Renault 12. E enquanto o Brasil crescia com o Fusca, o Opala e depois a Brasília, a América Latina de língua espanhola tinha o seu próprio ícone popular. Um carro que a Renault, por uma razão muito específica, jamais trouxe para cá. A pergunta não é só por que o Brasil ficou de fora. A pergunta é por que a Renault abandonou esse carro em todo o continente, depois de usá-lo para construir a confiança de uma geração inteira. E a resposta explica mais sobre como funciona a indústria automotiva do que qualquer relatório de marketing gostaria de admitir. O projeto que nasceu para durar. Para entender o Renault 12, é preciso voltar a 1965, nos escritórios de design da Renault na França. O projeto recebeu um nome discreto, Projeto 117. O objetivo era simples: construir um sedã de porte médio entre o pequeno Renault 8 e o mais sofisticado Renault 16. Um carro econômico, espaçoso e fácil de manter. Um carro que não pedisse demais ao dono, mas que também não falhasse na hora em que mais fosse necessário. 4 anos depois, em outubro de 1969, o resultado foi apresentado ao mundo no Salão de Paris. Tração dianteira, motor de 1.289 cúbicos centímetro, carroceria sedã de 4 portas e um porta-malas generoso para a categoria. Não era um carro pensado para impressionar. Era um carro pensado para resolver. A chegada à América Latina. A recepção foi tão positiva que a Renault decidiu levar o modelo para mercados que, naquele momento, cresciam num ritmo que a Europa observava com atenção. Em 1971, o Renault 12 chegou à Argentina. Não chegou importado, chegou montado, na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba. No dia 2 de novembro de 1971, o primeiro Renault 12 argentino saiu da linha de produção. Ninguém sabia naquele momento, mas essa data ia ter uma importância muito particular muitos anos depois. Em 1973, chegou a vez da Colômbia. No dia 11 de setembro daquele ano, a Sufasa, sociedade fundada apenas 4 anos antes, entre o governo colombiano e a Renault francesa, apresentou o modelo em Envigado, na região metropolitana de Medellín. O mercado colombiano tinha pouca oferta. O Dodge Dart ocupava o segmento alto, os modelos populares cobriam a base. Havia um espaço claro nos sedãs médios. O Renault 12 entrou nesse espaço com precisão cirúrgica. Também chegou à Venezuela, montado na fábrica de Mariara, no estado de Carabobo. Chegou ao Chile. Chegou ao México. Ao longo dos anos 70, o Renault 12 se transformou no carro mais presente do segmento médio numa faixa enorme do continente. Não porque a publicidade fosse melhor, porque o carro funcionava. Enquanto isso, no Brasil. E o Brasil, nesse momento. O Brasil simplesmente não estava no mapa da Renault. A Renault tinha tido uma participação acionária na Willys Overland do Brasil desde 1959, mas vendeu essa participação para a Ford em 1967, 2 anos antes do Renault 12 nem sequer existir. A marca francesa ficou sem fábrica, sem rede de distribuição e sem presença comercial no país durante toda a década de 70 e praticamente toda a década de 80. A Renault só voltaria ao mercado brasileiro de forma oficial em 1998, com o Clio e o Scenic quase 3 décadas depois do lançamento do 12. Ou seja,
Não foi uma escolha estratégica deixar o Brasil de fora. Foi uma ausência estrutural. A Renault simplesmente não tinha onde vender o carro que estava conquistando o resto do continente. Para entender por que o Renault 12 ainda hoje detona conversas de horas entre latino-americanos de uma certa idade, é preciso entender o que esse carro representou para uma geração inteira. Na Colômbia, onde o chamavam carinhosamente de El Dos, o Renault 12 foi, durante vários anos, o carro mais vendido do país. Em 1978 já era o líder indiscutível do mercado e a versão táxi se produzia em números que nenhum outro modelo do segmento chegava perto de igualar. Era o carro do taxista, sim. Mas também era o carro do professor, do gerente de loja, da família que pela primeira vez podia dizer que tinha um carro próprio. Na Argentina, o carro virou parte da paisagem cotidiana. Foi usado como táxi, como viatura policial, como ambulância. A versão perua, com porta-malas ampliado, foi o carro das primeiras viagens longas em família carregado até o teto de malas e crianças, com a promessa de que aquele motor confiável ia chegar ao destino sem dar problema. Quase 450 mil unidades foram vendidas na Argentina entre 1971 e 1994. Num país de pouco mais de 30 milhões de habitantes. Não era o carro mais potente, nem o mais rápido, nem o mais bonito. Era o mais confiável e o mais compreensível. Era o carro que qualquer mecânico de bairro conseguia consertar com as ferramentas que já tinha em casa. Enquanto na Argentina e na Colômbia o Renault 12 vivia o seu auge, na França o ciclo do modelo já estava chegando ao fim. A Renault vinha desenvolvendo o sucessor havia anos. Em 1978, apresentou o Renault 18 mais moderno, maior, com mais equipamentos, pensado para uma classe média europeia que já exigia mais dos seus carros. Em 1980, a Renault encerrou a linha do 12 na França. O modelo tinha durado 11 anos no mercado de origem, com 2,5 milhões de unidades produzidas no mundo. Resultado, por qualquer critério, excelente. Mas o Renault 18 era o futuro, e o futuro não tinha espaço para o passado. Na Colômbia, a Sofasa seguiu o exemplo quase imediatamente. Em 1981, a produção em Envigado chegou ao fim, depois de 56.250 unidades fabricadas em 8 anos. Na Venezuela, a produção também terminou no início dos anos 80. A Argentina foi a exceção. Enquanto todo o continente seguia o exemplo europeu, a fábrica de Santa Isabel continuou produzindo o 12, ano após ano, enquanto na Europa o modelo já era peça de museu. Em um momento que só a Argentina poderia protagonizar, desenvolveu-se uma versão esportiva em parceria com a Alpine, a divisão de alto desempenho da Renault. Saíram exatamente 500 unidades motor potencializado, componentes de competição, uma identidade que não existia em nenhum outro mercado do continente. Hoje, essas 500 unidades são peças de coleção de valor considerável. Em 1990, o mundo já tinha mudado ao redor. O Japão tinha entrado com força na América Latina. Os carros coreanos começavam a aparecer nas concessionárias. E em Córdoba, o mesmo modelo que a Renault tinha parado de fabricar na França uma década antes continuava saindo da linha. Não porque ninguém percebesse que era um projeto antigo, mas porque ninguém queria parar de comprá-lo. No início dos anos 90, dois processos separados por milhares de quilômetros atingiram o Renault 12 quase ao mesmo tempo. Na Colômbia, a abertura econômica do governo de César Gaviria transformou as regras do mercado automotor. As tarifas de importação caíram, os carros estrangeiros chegaram em massa, e um mercado que durante décadas teve 3 opções nacionais de repente tinha dezenas de marcas concorrendo. Na Argentina, o plano de conversibilidade do governo de Carlos Menem produziu um efeito parecido. Carros importados, que antes eram artigo de luxo, começaram a ficar acessíveis para setores da classe média que nunca tinham cogitado comprá-los.
O Renault 12, que tinha sobrevivido a crises econômicas, a governos militares e a inflações que em qualquer outro país teriam destruído a indústria, enfrentava agora algo diferente. Um mercado aberto para o qual ele nunca tinha sido projetado. No dia 2 de novembro de 1994, os trabalhadores da fábrica de Santa Isabel terminaram as últimas 8 unidades do Renault 12. Prepararam-nas para o caminhão que ia distribuí-las às concessionárias e fecharam a linha para sempre. A data não foi uma escolha cerimonial. Ou talvez tenha sido, porque o primeiro Renault 12 da fábrica de Santa Isabel tinha saído no dia 2 de novembro de 1971. O último saiu no dia 2 de novembro de 1994. A mesma data, 23 anos depois. Com essas 8 unidades, não se despedia só a Argentina. Se despedia todo o continente de língua espanhola. A Argentina foi o último país a manter viva a produção do Renault 12. E aqui está a parte que a maioria das histórias sobre o Renault 12 não conta com clareza. A Renault não desapareceu da América Latina. Não quebrou. Não foi expulsa. A Renault continuou vendendo, continuou crescendo, continuou sendo uma das marcas mais importantes do mercado colombiano e argentino nas décadas seguintes. A Sufasa opera até hoje na Colômbia e é a única montadora de veículos leves que resta no país. O que a Renault deixou de fazer foi vender para o homem que tinha construído aquela presença toda. O comprador do Renault 12 é aquele que pagava em prestações, que fazia a troca de óleo sozinho porque não podia pagar a oficina todo mês, que conhecia aquele motor com a mesma familiaridade com que conhecia a própria mão. Esse comprador ficou sem carro quando o 12 desapareceu. Não porque faltassem opções, mas porque os carros que vieram substituí-lo eram mais caros, eletronicamente mais complexos, menos consertáveis na garagem de casa. A abertura econômica não matou o Renault 12. A abertura só acelerou uma decisão que já tinha sido tomada anos antes, nos escritórios centrais da Renault em Paris. Em novembro de 1999, 5 anos depois do fechamento da linha em Santa Isabel, os leitores da revista Motor, da Colômbia, elegeram o Renault 12 como o segundo carro mais popular do século XX no país. Só perdeu para o Chevrolet Chevette, um carro que na época já estava quase 2 décadas fora de linha. Hoje, em feiras de carros clássicos em Buenos Aires, em Bogotá, em Medellín, há homens de 60 anos que param na frente de um Renault 12 como se o tempo tivesse parado. Reconhecem o cheiro. Reconhecem o som da porta fechando. Reconhecem a posição exata dos controles no painel. Esses homens não param na frente do carro porque gostam de lembrar do passado. Param porque aquele carro esteve presente nos momentos que mais importaram. O dia que a casa nova chegou. O dia que o primeiro filho nasceu. A última viagem com o pai, antes de o pai adoecer. O Renault 12 não desapareceu porque falhou. Desapareceu porque cumpriu o seu propósito bem demais e ensinou a uma geração inteira de latino-americanos a confiar numa marca. E quando essa marca decidiu que já não precisava mais dele, deixou ele ir embora sem cerimônia nenhuma. E o Brasil, que nunca teve a chance de amar ou odiar esse carro, teve o seu próprio Renault 12 particular. Um carro que também foi confiável demais, simples demais, e que também foi abandonado pela própria marca no exato momento em que deixou de ser conveniente. Vocês já sabem qual é. Se você ainda não viu o vídeo do Chevrolet Opala neste canal, essa é a hora.